Nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, celebramos o 54º ano mundial, Dia Mundial das Comunicações Sociais. E hoje a palavra de Deus visita o nosso coração e espera de nós uma resposta de fé. O que significa propriamente celebrar a Ascensão do Senhor? Nós sabemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando ele assume a condição humana, ele assume ela em todos os sentidos, em todos os aspectos, exceto no pecado. E ao abraçar a nossa humanidade, ele mostra qual que é a dimensão da nossa vida de fé. E quando ele ascende, ele sobe aos céus, e junto com ele, na eternidade, se abre para a nossa humanidade. Então podemos dizer que a nossa humanidade é elevada a dignidade do eterno, a dignidade da divindade de Deus. Tem aquela frase que eu repito com certa insistência do Papa Bento XVI, quando esteve aqui em Aparecida, que ele diz o seguinte: Jesus é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Ele é ao mesmo tempo a meta para a nossa vida e o incentivo para continuarmos caminhando, porque nós fomos criados nele, por ele e para ele. E é interessante que o Evangelho de Mateus, ele pode ser, dentre tantas coisas, sintetizados em dois pontos fundamentais. O Evangelho de São Mateus é o evangelho mais eclesial que nós temos, com mais catequese, é mais catequético, formativo. No entanto, a preocupação principal do evangelista é mostrar que Jesus, ele concretiza uma promessa feita ao povo no Antigo Testamento ainda, de que Deus iria permanecer no acampamento. É o conceito de Shekinah. Shekinah é Deus que desce, que visita o seu povo, e ao visitar, ele preenche toda essa realidade. Tanto que 2 capítulos são fundamentais do Evangelho de Mateus. O capítulo 1, que afirma que Jesus é o Emanuel, ele é Deus conosco. E no capítulo 28, versículo 20, que nós lemos hoje, ele diz que permanecerá todos os dias conosco até o fim dos tempos. Aquele que é Deus conosco quer permanecer em nossas vidas, quer permanecer em nosso coração, quer ser essa Shekinah em nós, ou seja, nos preencher por completo, estar conosco. Olha, não existe momento algum que Deus se afasta de nós, não existe momento algum que Deus nos abandona, pelo contrário, em todo momento Deus está conosco, Ele sempre permanece. Somos nós que muitas vezes não temos sensibilidade para percebê-lo. Olha só o Evangelho, um detalhe interessante. Jesus havia prometido já no capítulo 26 que iria no monte, iria se apresentar ao povo, havia essa promessa. Então ele vai a uma região chamada setentrional da Galileia, ao norte. A Galileia era um lugar onde muitos pagãos viviam lá, então a religião judaica era muito aberta, muito ampla, e de certa forma nesse lugar amplo o Senhor se apresenta a todos. Mas olha que interessante que apresenta no próprio Evangelho, diz que ainda assim alguns não acreditaram. Olha só, já passou no seu coração aquela ideia de que, se eu tivesse vivido na época de Jesus, se eu tivesse andado com Ele, se eu tivesse visto os milagres, se eu tivesse visto com os meus próprios olhos tudo aquilo que historicamente Ele fez quando viveu entre nós, eu teria uma fé diferente. Não é critério. Para pensar. Ele falou que ia estar no monte e está lá no monte. Gente, todo mundo sabe que Jesus morreu naquela época. Ele ressuscitou. Ele volta e está falando com o povo, e tem gente duvidando ainda. Tem gente que ainda não percebeu o que Deus está fazendo. Portanto, o critério da fé não está no quanto se viu, no quanto se experimentou, mas no quanto nós temos deixado Deus ser Deus em nossa vida. Nós que precisamos abrir o coração. Deus é sempre Deus, inalterado.
Nós que não damos a devida abertura ao que Deus pode fazer em nós. Tanto que santidade não é um conjunto de práticas, de costumes. Santidade é Deus vivendo em nós, é Deus falando em nós, é Deus agindo em nós, é Deus se relacionando com todos em nós. E se nós fôssemos nos perguntar quais são os locais que Deus quer permanecer em nossa vida? Deus quer permanecer no nosso modo de falar. Deus tem permanecido no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se relacionar. Será que Deus tem permanecido com você em todos os momentos? E permanecer não é simplesmente saber que Ele está, mas nós vivermos como tendo por pressuposto que Ele está em nós e portanto uma vida de virtudes, ou Deus tem ocupado um local secundário em nossas vidas? Até porque essa pertença, esse permanecer de Deus em nós não se improvisa. Santidade não se improvisa, até porque existem algumas realidades que nos deixam expostos a nós mesmos. Quer um exemplo? Eu costumo sempre dizer, acho que já disse várias vezes aqui nas reflexões, que eu acho que é aquilo que mais revela quem a gente é. Sabe nesse tempo de frio que está aí? Está bem gelado, não está? Está frio. Você está na sua casa de chinelo. O povo já põe aquele chinelo com meia já, né? Bonito assim, ó. Coisa mais linda. Põe o chinelo lá. Aí você está andando assim, você vai dar aquele passo mais forte, você bate a ponta do dedinho na quina assim. O que você fala? É lógico, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Olha, se eu não tivesse pé não ia estar doendo, louvado seja Deus que eu tenho um dedinho. Nem falo o que você pensou aí. Perceba, esse momento é simples, é evidente que é um momento de dor e tudo mais, não é? Mas revela aquilo que está mais pronto no seu coração. Essa primeira palavra que vem em você aí é a sua reação. Sabe o que isso mostra? Quem é você? Deixa eu lhe dizer uma coisa: as nossas ações nem sempre mostram quem nós somos. Aqui na igreja, quando vocês estão aqui, é todo mundo uma gracinha bonitinha, até o padre. As reações que mostram quem nós somos. Quando alguém te dá uma resposta atravessada, a maneira como você reage mostra quem você é. Por isso que santidade não se improvisa. Pertence a Deus, não se improvisa. É o coração que se derrama no Senhor e que constantemente vai dando respostas. E para que nós consigamos cada vez mais dar passos decisivos e fundamentais, é preciso que tenhamos por foco, por meta o Senhor e deixemos que Ele permaneça em nossas vidas. E olha o que nos apresenta Atos dos Apóstolos. Perceba que o autor diz que no meu primeiro livro, ó Teófilo, Teófilo significa amigo de Deus. O primeiro livro é o Evangelho de São Lucas. O segundo é Atos dos Apóstolos. No Evangelho de São Lucas é Jesus agindo na força do Espírito. Atos dos Apóstolos é Jesus na força do Espírito na vida da comunidade. Em outras palavras, Jesus passa a missão para mim, Jesus passa a missão para você. E a época na qual foi escrita Atos dos Apóstolos foi uma época muito difícil. Imagina que nós estamos no ano 80 da era cristã e o povo está um pouco desiludido, um pouco triste, porque havia muitas promessas no entorno da comunidade e o povo via que não havia se concretizado como eles quereriam que se concretizasse. Não é o que acontece conosco muitas vezes? Quantas vezes você vai desanimando na fé porque a coisa não acontece como você quer, o milagre não vem como você espera, e às vezes nós achamos até que Deus está nos abandonando, quando na verdade Deus nos mostra algo fundamental. Tudo que Deus precisava nos dizer, Ele já nos disse em Cristo. Às vezes nós temos a mania de falar: Senhor, me dá um sinal. Mas você não quer qualquer sinal. Você quer que um anjo desça, bater nas asas assim perto de você assim, ó, e aponta, é para cá assim, ó, com a espada. Tem que ser São Miguel ainda. Não vai acontecer nunca isso. Se um dia um anjo descer para conversar com você, tenha certeza que ele vai te levar. Não vai ter outro jeito. Não vai parecer anjo. Não vai. Deus já nos disse tudo. E nos disse em Cristo. Quando nós lemos o catecismo da igreja, existe um termo que chama Gesta Christi, que são as atitudes, ações, palavras, tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou,
é propriamente tudo que Deus queria e precisava dizer para cada um de nós. Eu dei um exemplo na missa aqui das 10h30, e é um exemplo cabível também agora para todos nós. Teve uma vez que Jesus estava andando com os apóstolos, ele viu uma figueira, e a figueira estava sem frutos, até porque não era a época dela dar frutos, estava fora do tempo. E Jesus amaldiçoou a figueira por ela não dar fruto numa época que não era para dar fruto. É simbólico isso, porque depois ele volta, a figueira de fato amaldiçoada, ela seca. Imagina uma coisa: Jesus exigiu frutos de uma figueira que não estava na época de frutos. Depois que o Senhor vive entre nós, passa entre nós, nós chegamos ao que nós chamamos de plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Todos os meios necessários, fundamentais de salvação, nós temos. Nós temos a igreja, nós temos os sacramentos, nós temos a tradição da igreja, o magistério, nós temos as sagradas escrituras, a palavra de Deus, nós temos tudo. Só não se salva quem não quer. Você imagina agora, se Deus exige frutos de uma figueira que não está no tempo, imagina o que Ele vai exigir de nós, que estamos na plenitude dos tempos. Portanto, a grande questão e pergunta que nós temos que responder: quais frutos nós temos dado? A segunda leitura, que é uma espécie de síntese da teologia paulina, vai apresentar Cristo como cabeça, como centro, fundamento de toda a realidade. Será que a nossa vida tem frutificado de maneira a ser honrosa aos olhos de Deus? Se você fosse entender que esses frutos o Senhor de fato são as virtudes, o seu modo de falar, de agir, as diversas realidades. Que frutos a sua vida, a minha vida tem produzido? Será que as pessoas que se alimentam da nossa vida é um fruto doce, saboroso, consistente? Ou o nosso fruto é amargo, azedo, ainda está verde, nem maduro está? Será que nós temos tido frutos de uma vida própria do Senhor? Perceba que é muito bonito dizer a ascensão do Senhor, mas o Senhor que sobe, que ascende, Ele passa a missão para mim, Ele passa a missão para você. E a grande questão é aquilo que Bernamou fala, filósofo: as mãos que Deus tem para tocar hoje são as minhas, são as suas. Quem carrega no colo quem sabe andar é você. Deus não carrega no colo quem sabe andar. Ele vai fazer você andar, Ele vai fazer você dar passos. Não espera nenhum milagre, nenhum anjo descer do céu, nenhuma situação estrondosa, exuberante, para fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, que nós temos que fazer. Nós precisamos tomar essa decisão, porque uma hora a vida frutifica. E a grande questão: nós estaremos frutificando para quê? Para a morte ou frutificando para a vida? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Responda nesse momento a interpelação que a palavra de Deus faz ao seu coração. Se pergunte como tem sido a sua caminhada, a sua resposta ao Senhor. Entrega o seu coração nesse momento. Apresenta ao Senhor todas as realidades que estão na sua vida, na sua história. Peça-lhe a graça de, nesse momento, de fato dar uma resposta fundamental de fé, uma resposta fundamental ao Senhor. Amém.